mas que eu acho que pode, de uma certa forma, ajudar um pouco e despertar alguma curiosidade que às vezes a gente não tem e que é importante para abrir outros caminhos em relação à saúde, a como viver bem. E também uma coisa que eu acho que é particular, eu tenho uma tenacidade terrível em procurar viver a vida com o melhor humor possível. Eu acho que bom humor é um sinal de inteligência e eu corro atrás dele à beça. Acho quase que, talvez seja um pouco duro, mas eu acho que é quase uma obrigação do ser humano tentar ser feliz. A gente vive numa época muito complicada, não é só no nosso país, o nosso país está até aqui de problemas e nós sofremos, com certeza, diretamente ou indiretamente, os problemas que o país tem. É um problema mundial, estamos numa época complicada, então se a gente não tentar salvar um pouco, tudo fica muito chato, muito feio, muito sem graça. Então, o livro é isso, é um pouco da minha experiência que eu queria dividir com umas pessoas e estou tendo um retorno, como eu disse, está entrando na segunda edição, já tive um retorno bastante bom, bastante simpático, assim, de pessoas que me escrevem, que me encontram na rua, e eu fiquei muito feliz. E é isso. Obrigada. Só queria complementar um pouquinho o que ela disse a respeito dessa parte final do compromisso de ser feliz, né? Às vezes eu fico pensando, não sei se vocês já repararam, somente em relação ao amor, como a gente cresce, né, ouvindo sempre muito mais uma lista do que a gente não deve fazer do que a lista do que a gente pode e deveria fazer. É impressionante, né? A criança já cresce ouvindo, não faça isso, não se mostre assim, não demonstre isso, não facilite, não, é tudo não procure. E é impressionante como a gente a gente recebe isso a vida inteira e passa a acreditar que ser feliz ou que a realidade é uma coisa muito dura, muito difícil, né? Inclusive até a própria expressão cair na real, né? Como se fosse uma coisa que poderia até machucar, né? Como a gente cresce ouvindo isso, a gente passa a vida inteira escutando ou tentando, as pessoas tentando nos ensinar o que nós não devemos fazer. Era só um detalhe que me lembrei agora para estimular mais a nossa conversa. Eu só queria com os óculos dele. Enxerga um pouco com o livro dele. Olha só, se tem algum analista na sala que possa explicar esse ato falho. Eu vou ler rapidamente assim, os tópicos que talvez fique mais claro para vocês. Ele tem 5 títulos e alguns subtítulos. Então, o primeiro título é A Verdadeiridade. Aliás, são 6 títulos. Depois, Uma Rápida Volta no Tempo. Alguns subtítulos desse título Míope, Coxas Grossas e Aparelhos nos Dentes. Comendo Pão que Minha Mãe Fatiou. Dançando com Matisse, porque eu tinha 14 graus de miopia e naquela época era impensável que eu pudesse usar lente de contato. Então era um inferno, porque eu fazia aulas sem óculos e dançava sem óculos. Então eu deixava assim, no Teatro Municipal, é obrigatório que tenha um bombeiro no palco e um assistente de direção de palco. Então eu convocava o bombeiro para ele segurar os meus óculos. E se eu não saísse por aquele lado, ele era convocado para levar os óculos por trás da rotunda para o assistente de palco. Porque quando eu saía, eu tinha que fazer assim, senão eu caía. Como caí uma vez de um praticável enorme no colo de um cantor italiano convidado, dançando Fausto. E eu, com o dedinho do pé quebrado, não conseguia me conter, porque quando eu olhei para ele, ele tinha a sobrancelha, aquela sobrancelha maquiavélica, uma caída e o cavanhaque torto, porque eu fui descendo com tudo. Imagina, eu tenho 1,73 m, eu desci direto. E eu ouvi o que eu quis, o que eu não quis, por conta disso, e fui suspensa. Bom, e depois tem alguns subtítulos desse, Uma Rápida Volta no Tempo, tem o Cuidando de Mim no Dia a Dia, como, por exemplo, Por Trás da Telinha, Um Conchavo com o Tempo, O Melhor Lugar do Mundo,
morando em mim mesma, quem gosta de malhar, cuidando do quê? Não, chegando aos 40, opa, chegando aos 40, sorriso branquinho, enfim, tem algumas, maquiagem, perfume de mulher. Um outro título é Fechando o Corpo e Abrindo a Cabeça, que é Arquitetura de Interior. O Amor e o Sexo, o amor o quê? O que é isso? Agora sou eu que te gosto. O que é isso? Aqui tá a reunião dos velhinhos, né? Aqui. O ato em si. Depois eu vou ler o resto. O prazer, o sexo pelo sexo, amizade, sexo e amor. Enfim, alguns. Eu fiquei com inveja, falei que tudo que ele fizesse eu ia falar. Tá feito. Mas agora eu quero fazer uma pergunta aqui para o Miguel. Faça. Miguel é radical, é totalmente preocupada com a estética, com a beleza. O que ela vê, o que ela acha agora desse nova figura que está aparecendo, o metrosexual? Que é tão vaidoso, como que ela vê esse novo perfil masculino? É engraçado, eu acho que essa é uma preocupação que está acontecendo com os homens também. Eu, curiosamente, fiz uma página essa semana passada para Playboy, falando disso, né, do homem que se discute, né, desse homem que se manifesta, do homem, desses novos homens que apareceram aí, o homem em crise, o metrosexual, o pansexual, o bissexual, enfim, tem vários. E eles estavam reclamando, né, eram dois homens conversando num bar, e dizendo, puxa, é o homem isso, é o homem do futuro, é o pit boy, é o homem violento, é o homem agressivo, é o homem em crise, é o homem em dúvida, é o metrosexual, é o pansexual, não sei o quê. Eu queria voltar a ser homem, simplesmente homem que gosta de mulher, que gosta de cerveja. Aí nisso chega o garçom e diz assim, a cerveja do homem moderno ou a cerveja do homem em crise? Porque é muito isso, né? Tudo acaba sendo aproveitado nessa onda. Mas eu acho que a Radical Chic gosta de homem mesmo, entendeu? De homem de verdade. Agora, essa questão do metrosexual é interessante porque eu acho que tudo passa, de uma certa forma, pelo questionamento dessa posição masculina tão desgastada, né? Eu acho que até hoje a gente vem carregando uma tarefa árdua de comandar o mundo, de carregar as coisas para frente, e tem dado as cagadas que tem dado, que vocês têm visto, né? No mundo afora. Isso tudo que está acontecendo, de Bush ao Oriente Médio, à África, a tragédia africana, isso tudo é linguagem masculina. Infelizmente, é linguagem masculina. Linguagem masculina ultrapassada, linguagem masculina desgastada, mas entendeu? Então, na falta da criatividade, né, de se renovar, de se transformar, que ela vai acabar se autodestruindo, entendeu? Porque é necessário que alguma coisa aconteça nesse aspecto. Quer dizer, então, todos esses questionamentos e essas alternativas, como o metrosexual, quer dizer, a gente reduzindo a um fenômeno de moda, uma coisa assim, eu acho que é uma manifestação de contestação a esse homem tradicional, entendeu? Que de uma certa forma, a gente ficou dividido, ontem eu falei nisso, é interessante a gente perceber, porque tudo aquilo que é característica masculina, mesmo original, primária, como a agressividade, no bom sentido, a capacidade de realizar, a força física, isso tudo veio sendo distorcido, desvirtuado nesses séculos todos, e todas essas características assumiram uma identidade negativa, né? Como a violência, a opressão, o abuso de poder, essa coisa toda. E que, na realidade, é preciso que a gente resgate as características masculinas mais originais, entendeu? No bom sentido, que elas não signifiquem hierarquicamente que são melhores ou superiores às qualidades femininas. Entendeu? É porque a gente fica dividido entre o pit boy ou o banana, né? É preciso que a gente volte a uma posição onde o homem reencontre as características fundamentais e primárias, né? E que possa, dentro dessa sua característica primária,